Olá, como vai? Tudo bem? Estamos gravando entrevistas com vários colegas acadêmicos da Academia Brasileira da Qualidade para que eles possam contar, principalmente como foi a sua entrada no mundo da qualidade, os trabalhos que vem desenvolvendo dentro da própria Academia Brasileira da Qualidade, para que você que pertença tanto à academia possa conhecê-los melhor, como também você que não está na academia consiga verificar os trabalhos feitos por esses acadêmicos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Vivaldo Russo. Tudo bem, Vivaldo? Tudo bom, Haroldo? Foi um prazer enorme ser convidado e estar aqui presente e conversar com você. Muito bem, Vivaldo, hoje, dia 5 de maio de 2022, são 11h30. Eu estou falando aqui da minha residência em São Caetano do Sul. De onde você está falando, Vivaldo? Da minha residência também em Campinas. Opa, não estamos tão longe, né, Vivaldo? Não estamos, não. Vivaldo, primeiro, é um prazer ter conhecido você dentro da Academia Brasileira da Qualidade. Prazer foi meu. Nós tivemos profissionalmente trabalhos muito próximos, né? Eu cheguei a fazer É. consultoria para a empresa que você trabalhou, daqui a pouco você vai falar sobre isso. Uhum. E ao chegar na academia, encontrei você já atuante aí como diretor de estudos e de projetos da academia. Agradeço também pela acolhida que eu tive. Eu entrei justamente em novembro de 2021, e por votação de vocês, então eu agradeço a confiança e a parceria que nós temos feito até então para desenvolvermos os nossos trabalhos na academia e poder, com isso, cumprir a nossa missão, a missão que consta no estatuto. A academia é uma instituição relativamente nova, tem pouco mais de 11 anos, e você é dos primeiros acadêmicos, então daqui a pouco a gente vai falar sobre a sua entrada na academia. Mas eu queria, antes disso, Vivaldo, que você falasse um pouco, assim, um resumo da sua vida profissional, até você entrar nesse mundo da qualidade, sem ainda falar da nossa Academia Brasileira da Qualidade. Tá certo. Olha, eu entrei para a qualidade quando comecei a trabalhar, viu? Opa, que coisa boa! Porque eu me lembro que um dos professores nossos da Unicamp, que eu fiz engenharia mecânica na Unicamp, né? Sim. E ele era vice-presidente da Clark, que Opa, foi a empresa que deu origem a. Origem não, foi adquirida depois pela Eaton, né? sim. E E você se então formou quando exatamente, Vivaldo? eu me formei em 1973, 73. mas em 72 o nosso professor, que era vice-presidente, escolheu alguns alunos que tinham tido boa nota lá com ele na área de manufatura e Sim, convidou para ser estagiário lá da Clark na época, né? sim, E eu fui para lá e teve um sorteio, nós éramos em 11 da Unicamp, depois tinha 5 de São Carlos, da USP, e por sorteio eu caí numa área que era da engenharia da qualidade, né? O sim. departamento tinha outro nome, chamado departamento metalúrgico, porque ele também, pela característica do departamento metalúrgico, ele fazia parte da área de engenharia da qualidade. Então, chamava departamento metalúrgico, chamava, né? Sim. Eu fui designado para estagiar no laboratório que controlava a parte de materiais e o próprio processo de tratamento térmico do departamento metalúrgico. Tá. E E a a sua qualidade formação acadêmica era engenharia de materiais, é mecânica, isso? não, Mecânica. engenharia mecânica, é. Na época que eu Certo. estudei na Unicamp, sou da terceira turma da Unicamp, só tinha engenharia mecânica e engenharia elétrica. Aliás, era uma engenharia só, depois que dividiu em mecânica e elétrica, depois em mecânica elétrica e agrícola, né? Certo. Mas, Agora, depois você fez na Unicamp também pós-graduação em quê? Porque você já tem então, formação de engenheiro mecânico. E a é, pós-graduação sua então, foi em quê na então Unicamp? como eu estava na área de materiais, Sim, e isso foi um privilégio de eu ter caído lá, porque a área de materiais lá da Clark, ela contemplava muito e incentivava muito que o pessoal continuasse estudando, porque materiais sempre foi algo muito específico, né, em qualquer organização metalúrgica. E eu fui fazer um pós-graduação na Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, né? sim, Isso em 1975, uma coisa assim. E sim. foi quando eu conheci o Eto, que foi meu professor, Opa, inclusive.
Sim. Na engenharia mecânica, o Pedro Luiz foi meu professor Opa! de controle estatístico, pra você ter uma Só ideia. para contextualizar aí, viu, Vivaldo? Talvez o Tá. pessoal não esteja familiarizado de quem a gente está falando. Então, o Pedro Luiz, ele é oriundo, inclusive do ITA, colega do Osiris Silva, e de E do outro Ettore, acadêmico, e e do do Ettore, Ettore, é, e também do Eliezer, que são 4 e do acadêmicos oriundos Eliezer. do ITA, né? Isso. E o Ettore Bresciani teve toda a sua vida, principalmente acadêmica, na Unicamp também, e casualmente foi seu professor lá na Unicamp. Então, É, eu só estou contextualizando as pessoas que não estão inteiradas quem são o Ettore e o Pedro Luiz de Costa Neto. Mas pois pode é. continuar, Vivaldo. Então, e aí eu fui fazer estágio lá no laboratório e aí eu comecei minha carreira profissional lá, né? E então a qualidade nunca me deixou fugir dela, né? E quanto mais eu galgava os postos de maiores responsabilidades dentro da Clark na época, e depois da Eaton, a qualidade sempre estava presente. Então eu sempre trabalhei com qualidade na minha vida inteira. Ô, Vivaldo, e dentro da Eaton, não é claro que depois somente Eaton, quais foram as atividades que você teve na Eaton, os cargos, e mais ou menos em que faixa de ano você passou por esses cargos? Uhum. Eu fiz um bom estágio e tive o privilégio de ser contratado já num cargo administrativo chamado supervisor do laboratório de materiais. Hum. E era um cargo de gerência média, né? Uhum. E eu era responsável pelo controle do processo de tratamento térmico e mais a inspeção de recebimento de material comprado, inclusive de matéria-prima, né? Sim. Posteriormente, eu fui para uma chefia da mesma área, né? Hum. E o departamento metalúrgico era, como falei para você, maior que isso. Ele tinha também a parte de engenharia da qualidade, que era a parte de controle dimensional da produção, auditorias de qualidade, aquela coisa toda. Hum. Aí eu assumi a superintendência dessa área. Eu não me lembro bem Hum. os anos, por isso que eu não estou colocando os anos aí. Certo. Mas eu tive uma carreira muito rápida. Isso aí foi assim a cada 2 anos, mais ou menos. Eu Sim. mudava de cargo. E aí aconteceu um fato interessante, porque a Clark, no mundo, decidiu introduzir o sistema assegurado de qualidade assegurada, o sistema de qualidade Sim. assegurada. Era a Clark, sistema de qualidade assegurada. E a Clark, no mundo, contratou uma consultoria que foi do Feigenbaum, né? Opa! E ele veio, não o Feigenbaum, mas os diretores dele vieram para a Clark para nos ensinar como é que você sai de um controle de qualidade para um sistema da qualidade, né? E eu fui designado ser o coordenador do sistema, eu aprendi barbaridade naquela época. Para mim foi de uma riqueza extraordinária, né? Certo. E aí, então, em função de tudo isso, eu acabei ocupando a gerência da área, né? E Sim. daí para a gerência da engenharia da qualidade. Aí as coisas foram passando e aí eu fui designado para isso. Acho que porque o pessoal já estava vendo que eu poderia ocupar cargos mais de maior responsabilidade, já foi me treinando num job rotation, que a gente costuma dizer, né? Então eu fui designado para trabalhar na área de engenharia de produto, Certo. né? Sim. E aí, finalmente, o pessoal me mandou para a fábrica, para Certo. tomar conta de fábrica, né? Na verdade, a gente não era fábrica, para mim, a gente chamava unidade de negócios, porque a Clark era muito grande, tinha mais de 5 mil funcionários. Nós fomos divididos em dois, depois foi uma parte para Pederneiras, que eu não envolvia nessa área. Mas a minha área foi muito de transmissão mecânica, eu trabalhava com transmissão Sim. mecânica mesmo, né? Sim. Que a gente chama de transmissão de potência. E aí eu fui para a unidade de negócio, que tinha responsabilidade, mas tinha várias unidades de negócio. Tinha transmissão mecânica leve, transmissão mecânica média, transmissão mecânica pesada, transmissão mecânica fora de estrada, né?
Sim. Então eu peguei primeiro a Leves, depois eu peguei uma outra área, peguei aí as 3, né? E fui ganhando essas responsabilidades maiores, até que um belo dia a Clark inventou de separar o Brasil dela. Sim. Né? E Sim. ela criou, ela fez o pessoal chama de IPO, né? Que é uma Sim. oferta inicial de ações, e criou uma empresa corporativa Hum. que tinha a fábrica aqui no Brasil e um centro de logística nos Estados Unidos. E Sim. essa fábrica se chamou Capico, que é um nome que veio de Clark Company, né? Sim. Então nós não recebemos o nome da Clark, pudemos usar por um período, mas foi um momento de muita riqueza profissional, porque nós nos tornamos uma corporação e o meu chefe na época se tornou CEO Opa! dessa, e eu me tornei um vice president Isso, dessa que bacana. corporação com ações na Bolsa de Nova York, porque ela não era uma empresa brasileira, era Sim. uma empresa americana, né? Sim. Então, por força dessa situação, eu aprendi como que uma empresa corporativa com ações na Bolsa relaciona com o acionista. Hum. Certo. Poucas pessoas no Brasil teve esse privilégio e eu sou uma delas onde eu aprendi muito, né? E Sim. nós éramos assim uma empresa tão atrativa que a Eaton, que era uma concorrente nossa, Hum. olhou para nós e falou: opa, aqueles caras lá, vamos comprar aqueles caras. Eles eram maior que nós, evidentemente, né? Sim. Sim. E aí eles fizeram um takeover que no primeiro momento foi hostil, né? Porque, Sim. quer dizer, no primeiro momento não foi hostil, foi uma oferta. A gente não aceitou e aí foi hostil. Aí eles fizeram uma oferta pública e os acionistas acharam muito interessante e o nosso Sim. conselho aprovou. Sim. E nós nos transformamos em Eaton, né? Foi outra experiência interessante para mim, porque aí eu passei de vice-presidente para adquirido. Ou, né? Como é que um cara que teve nessa posição vai enfrentar agora uma outra que chegou e falou: agora somos nós os donos do negócio aqui. Mas, Certo. felizmente, deu tudo bem, os caras gostaram do Vivaldo e deram funções para ele, assim, de maior responsabilidade, até que um dia eles falaram: você vai ser para presidente, né? E aí passaram para a hidráulica, que Sim. era outra divisão da Eaton, com sede em Guarulhos, e uma fábrica, Sim. além de Guarulhos, tinha em Guaratinguetá. A fábrica de Guarulhos era bombas, motores hidráulicos, e lá de Guaratinguetá era de mangueiras Sim. hidráulicas, né? Então, Ok. para mim, foi uma. Pode falar. Coincidentemente, eu conheci 3 unidades de vocês. Eu prestei consultoria de 5S de TPM para a unidade de Valinhos, que é a maior, né? A É a da maior, Ito, é. depois Mojimirim e também a de Guarulhos. Né? Então, eu prestei Isso, serviço para as 3 unidades na época, ali 2002, por aí. Uhum. Mas pode falar um pouco mais para a gente concluir a sua experiência na Ito, onde você terminou a sua carreira, inclusive, profissional, vamos dizer assim, CLT, dentro de um cargo de presidência, né? De presidência, eu era responsável pelo negócio de hidráulica na América do Sul, né? Então a gente tinha Sim. contato com Chile, com Argentina e outros países lá aqui da nossa América do Sul, né? E também foi uma experiência muito interessante, porque aí você tinha a responsabilidade de um negócio completo, inclusive com RH, com Claro, controladoria, sim, tá certo? E toda a responsabilidade. E o mais interessante, né? Porque a Ito, embora seja uma corporação, seja uma empresa de ações, no Brasil era uma limitada. sim, E que eu obedecia, evidentemente, às regras brasileiras e eu era diretor estatutário. Isso é outra coisa sim. também que me ensinou muito, né? Eu tinha responsabilidade junto com alguns outros colegas da Eaton, limitada,
perante... E aí não era só hidráulica, era da Eaton Brasil, né, que era uma limitada da Eaton. Eu fui, junto com outros colegas, responsável pelo negócio, né? Sim. Então, sob o ponto de vista da legislação brasileira, né, eu não atuava tomando decisões para as outras divisões, né, mas quando se falava em governo, a gente se reunia e tinha um staff onde eu era um dos membros como diretor estatutário. Então, são experiências que poucas pessoas tiveram oportunidade de ter na vida, porque não é todo dia que você passa a ser vice-presidente de uma multinacional. Verdade. Verdade. Vivaldo, agora vamos falar sobre sua entrada na academia da Brasileira Qualidade, né? Então, você teve o privilégio de ser aí, ocupar a quinta cadeira, né? Então, só para quem não conhece a composição, a academia ela foi fundada por 4 sonhadores, né? Colegas nossos, o Evandro Lorentes, o Uras, o Dagnino e depois o próprio Ettore. Então, existe um histórico publicada no site da academia, inclusive relatada por esses 4 profissionais, e aí tiveram a incumbência deles fazer um convite direto a pessoas que atuavam já de acordo com o próprio Estatuto da Qualidade, mas ainda não sujeito à votação, e você foi o primeiro, né? Fora os 4 que fundaram a ABQ, você foi o primeiro a fazer parte desse time, e eu queria que você contasse como é que foi, como é que surgiu o convite, de onde é que surgiu o convite, e qual foi a sua emoção na época que você se transformou como um membro da Academia Brasileira da Qualidade. Perfeito. Então, o Ettore, que você citou, ele foi meu professor na Unicamp, né? Na época que eu fiz pós-graduação, porque depois que eu trabalhava como engenheiro, a Clark, na época, incentivou que eu fosse fazer pós-graduação na área de materiais, que é onde eu atuava, né? Certo. Então, eu fui fazer pós-graduação na engenharia mecânica, na especialidade em materiais, e o Ettore foi um dos meus professores, assim como foi o Pedro Luiz na graduação. Sim, então tá Tem a aí. O fotografia Ettore dele. do lado esquerdo e o Pedro Luiz Costa Neto do Exatamente. lado Então, direito o aí, ó. Ettore me ensinou muita coisa sobre forjamento, materiais, fadiga, propriedades, essas coisas, fraturas, né? E o Pedro Luiz foi o meu professor de estatística, que ensinou muito sobre controle estatístico. Eu me lembro que quando eu entrei na Clark, a primeira coisa que eu quis fazer foi introduzir as técnicas estatísticas, que tinham poucas lá na Clark, e enfrentei um desafio enorme de ser uma técnica nova, o pessoal da produção, e se não fosse o ensinamento do Pedro Luiz também, eu teria muita dificuldade de poder ter sucesso como eu tive na época. Então, Certo. 2 pessoas muito gratas na minha carreira profissional. E o Ettore, quando eu fui para a diretoria da engenharia do produto, eu quis criar um plano de pesquisa do Brasil, que estava faltando, e para montar essa área de pesquisa, eu precisava de um suporte, e aí, como eu era muito amigo do Ettore, fui aluno dele, eu convidei o Ettore para poder dar suporte por meio da Unicamp, né? Então, fizemos um contrato com a Unicamp e o Ettore foi o coordenador, e ele trabalhou conosco, nos ensinando como montar uma área de pesquisa, né? Foi uma coisa muito profícua. E então o nosso relacionamento sempre foi muito, muito forte. E então, quando ele montou ou ele participou da criação da academia, o primeiro nome que veio para a cabeça dele fui eu, né? E eu acho que talvez pelo fato da gente ter uma experiência dupla, tanto acadêmica, fazendo pós-graduação, como também na própria Clark na época, numa posição de executivo industrial, né? E então ele achou interessante e me convidou, e eu fui fazer parte, e hoje eu sou o 5º membro, né? Agora, teoricamente, eu sou o 4º, porque o Ettore agora foi para senior, né? Que é uma outra titularidade dentro da academia. Então, quando
eu vejo aí a relação dos titulares e o meu nome aparece em quarto lugar agora, mas na verdade eu sou o quinto. Ocupa a cadeira número 5. A Agora, cadeira número 5. já que você falou que iniciou a sua carreira já na área da qualidade, né, depois que você entrou, evidentemente, na academia, quais foram os fatos mais marcantes desse movimento da qualidade aqui no Brasil, nessas 5 décadas? Você, casualmente, Vivaldo, você se formou no ano que foi fundado o Inmetro. Né? Claro, apesar do Inmetro ter sido formado em 73, ainda ficou como uma instituição ali meio burocrática, graças ao nosso colega acadêmico, o professor Vargas, que ele ocupava o Ministério da Infraestrutura, é que ele colocou o Inmetro para ser realmente uma instituição atuante, como ainda hoje é atuante, inclusive com repercussão internacional. Mas eu queria que você falasse aí sobre os fatos mais marcantes que você viu nesses 50 anos na história da qualidade no Brasil. Tá certo. Que coisa interessante a sua pergunta, porque, veja bem, a minha vida foi sempre envolvido com qualidade, mas na área automobilística, né? Os meus clientes eram as grandes montadoras, né? Sim. General Motors, Ford, Case New Holland, CNH, John Deere, e vai por aí afora. Então, a gente teve muito contato com esse pessoal. Agora, eu tive pouco contato com o pessoal que foi envolvido nos programas de qualidade do governo. Sim, né? Sim. Então, eu fui conhecê-los na academia. Né? Sim. Agora, o que me marcou muito na minha carreira, primeiro foi o fato de eu ser indicado como coordenador para introduzir o programa de qualidade assegurada da Clark, juntamente com o suporte de uma consultoria do Feigenbaum. Então, foi onde eu aprendi muito, né? E depois, o segundo grande desafio que nós enfrentamos foi que, quando o Collor assumiu, ele deu muito a ênfase, eu não sei se foi coincidência ou não, mas ele deu muita ênfase à qualidade, porque ele foi fazer uma viagem para a Europa e falou que nossos carros eram uma carroça. Você lembra disso, não? Opa, essa frase é marcante até hoje, né? É marcante, é. E ele deu um salto, garantiu um salto muito grande com a questão da ISO 9000, né? E então todo mundo começou a ir atrás da ISO 9000, e inclusive as montadoras exigiam isso. Sim. Foi um desafio, porque as montadoras já tinham seus programas de qualidade, inclusive com os próprios nomes, né? Sim. A GM tinha um programa, a Ford tinha outro, então até foi bom para nós, porque aí começou a querer reunir tudo num programa chamado ISO 9000, e depois virou ISO 9001. E na indústria automobilística estava muito forte também a própria QS, né? Que tinha a QS, que era... A QS veio depois, Foi uma sequência, Teve a QS, a TS, né? Que a TS particularmente direcionou as normas ISO 9000 para a área automobilística. Né? Exatamente, porque as montadoras não ficaram muito confortáveis da ISO ser proeminente, né? Isso. Então, eles queriam manter aquelas coisas deles mesmo. Então, criaram uma QS que tinha um anexo. Então, tinha o anexo da Ford, da GM. Isso. Cada um tinha um. Aí a gente ficamos com a mesma coisa, né? Cada um tinha um, né? Sim. Mas sempre a briga era boa, né? O estresse era enorme, mas a gente aprendia muito, né? Certo. Mas, então, como você percebe, a gente tinha um relacionamento muito grande com essas montadoras. Então, eu conheço... E olha, e agora na ABQ você pega, por exemplo, o Wilcon, por exemplo. Só que o Wilcon foi Volkswagen carro. Como a Ito não fornecia transmissão para o Volkswagen carro, eu nunca tive contato com o Wilcon. Sim. Tá certo? Mas conheço profundamente tudo que ele fez, porque o desafio era os mesmos. O Wilcon Costa ele tinha uma atuação muito forte na Associação Brasileira de Controle de Qualidade. Isso, no próprio IKEA, que foi fundado, inclusive, IKEA, que foi fundada por ele, o Márcio Migues, que é nosso colega depois. Isso. Foi presidente também do IKEA, não é? Então, ele tem uma atuação mais aqui no ABC também, não era, Vivaldo? Você estava mais lá na região de Campinas, e essa região de ABC, que apesar de ter autopeças,
Mas Era tinha as nossa grandes casa, nós montadoras saía aqui. toda hora lá. Vivia É, mais lá do que em Valinhos. as 4 grandes montadoras, sem contar aqui que, apesar da General Motors estar aqui em frente da minha casa, aqui em São Caetano do Sul, mas ela está dentro de um contexto aí que quase está dentro lá da região lá de São Bernardo, onde você tem Mercedes-Benz, vizinha a Mercedes-Benz Caminhões, você tinha a Ford, que hoje está fechada, Fechado, né? Você tinha a Volkswagen um pouco mais para frente, frente, né? E várias outras montadoras ali com autopeças, mas o IKEA, justamente, ele foi forte justamente nas montadoras e depois as empresas de autopeças muito aqui próximas aqui do ABC Paulista, não é? Claro, é. Daí a pujança de São Paulo, né? Sim, Não só a claro. cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. Porque você Sim, imagina a arrecadação que isso aí dava, né? sim, Aí depois perfeito. que elas foram se espalhando, foi para Paraná, outras foram, inclusive a Ford foi lá para Bahia, né? Foram para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, as montadoras de trator. Então, Puxada, né, pelas isenções fiscais, né, que foram dadas pelos diversos governos e também para a redução do próprio custo da mão de sim. obra, que a gente, aqui é a região sindicalizada, evidentemente você tem uma melhor remuneração dos empregados a partir da conquista dos sindicatos, são muito fortes. Aqui é o berço do sindicato forte do Brasil, nasce aqui. Os nossos grandes líderes sindicais nasceram aqui na região do ABC, entre eles Exatamente. os quais um se tornou presidente da República, né, que foi Pois o é, o Luiz, Lula. Luiz Lula da Silva. Isso. Fora outros políticos chegaram a ser deputados, governadores e assim por diante. Vivaldo, então significa que você, apesar de ter, vamos dizer assim, caminhado nessa área da qualidade, ficou mais restrito a sua caminhada ao mundo aí de autopeças. Automotiva, Congelou a sua imagem. Vai voltar. Tá, Voltou. voltou. Então, sem estar dentro também de outros processos que aconteceram assim no Brasil inteiro, né? Eu me lembro que no Polo de Camaçari, de onde eu sou oriundo, teve um movimento muito forte da qualidade ali, gestão pela qualidade já na época do Falcone. Por falar nisso, você vivenciou esse momento da influência do Falcone através dos livros, da consultoria dele, no movimento da Sim, qualidade aqui no Brasil, Vivaldo? deixa eu falar para você. É interessante notar que a gestão da qualidade, como qualquer outro tipo de gestão, sempre passa por um momento onde alguma coisa se torna mais evidente, né? Então, quando eu cheguei lá na Clark, eu percebi que nós poderíamos fazer algo que agregava valor lá através das técnicas estatísticas, que eram praticamente desconhecidas na época. Aí depois os conceitos de qualidade foram evoluindo e eu passei a pensar nos ciclos de controle de qualidade. Sim. E nessa época, a gente precisou de uma consultoria, e essa consultoria nós fomos encontrar com o nosso D'Artagnan. Opa! Né? Sim. E ele que veio e trouxe para nós o conhecimento aí do CCQ, que nós tivemos até de mudar de nome, porque começou a dar uma briga com o sindicato, que nós estávamos querendo ganhar a posição do sindicato, então nós mudamos para programas de qualidade e chão de fábrica, né? Melhorias da qualidade, né? Mas era o CCQ, na verdade. Então fomos evoluindo assim nessa parte, e é bom destacar também a presença do D'Artagnan, que foi importante para nós, né? Esse movimento, inclusive, viu, Vivaldo, se você permite, começou na década de 70 e a partir justamente dos ciclos de controle de qualidade. O Ilco, ele teve uma participação também nessa época. O D'Artagnan começou esse trabalho junto da Embraer, inclusive presidindo a Associação do Vale do Paraíba, de controle de qualidade, né? Ele foi presidente. E ele escreveu um livro que se tornou até referência. Eu, particularmente, comecei a minha vida na área da qualidade, implantando o CCQ na Klabin, quando eu me formei em 84, fui trabalhar na Klabin como engenheiro de projetos de Pernambuco em 85, em 84, perdão, finalzinho de 84, mas já em 85 eu fui convidado para implantar e coordenar o CCQ de lá, fazendo minha atividade paralela com a de engenheiro de projetos, e foi por aí a minha entrada justamente na área de manutenção. Nessa época, claro, o D'Artagnan ainda não tinha
nenhum trabalho publicado, mas lá na frente, quando eu comecei a trabalhar com a parte de gestão pela qualidade total, conheci o Datanhan a partir de uma palestra dada por nós lá em Salvador, na Bahia, e a partir disso eu também conheci o trabalho dele junto aos CCQs. E hoje nós, eu e você, temos o prazer de contar com a amizade desse gentleman, uma pessoa altamente profissional, carinhosa, humilde, isso, que muito nos honra fazer parte desse nosso ciclo de relacionamento pessoal e profissional, claro, e contribuir aqui com a academia. Já foi vice-presidente da Academia Brasileira da Qualidade, e uma pessoa que sempre que é convidado para qualquer trabalho que a gente precisa na academia, sempre dentro das suas limitações, em termos de agenda, problemas geográficos, ele mora lá no interiorzão, não chega a ser interiorzão de São Paulo, né? Ele mora lá em Lorena, onde ele é, inclusive, acadêmico da Associação de Letras de lá de Lorena. Não sei se você sabe, né? Não, sabia não, bacana. Então, ele é acadêmico também da Associação de Letras, lá da Academia de Letras, perdão, lá de Lorena. Então, é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Duplamente acadêmico, então. Duplamente acadêmico. Então, Vivaldo, você pode continuar discorrendo aí quando você estava falando justamente sobre CCQ. Mas como a gente vive a montadora e a gente vive a indústria automobilística, a montadora percebeu que existia um potencial muito grande de produtividade com a chegada aí das técnicas japonesas, né? Sim. Não só, na verdade eram dois grandes programas. Um programa era o sistema Toyota de produção. Sim. E o outro programa era o Programa da Manutenção Preventiva, MTM, né? É o TPM. TPM, desculpe. E dentro do TPM tinha lá o 5S também. Isso, né? Exatamente. Então, incentivado, entre aspas, né, imposto pelas montadoras, nós começamos, e foi muito bom isso aí, porque realmente deu foi um ponto de inflexão muito grande no desenvolvimento de chão de fábrica. Sim. Aí começamos a ter interesse muito grande aí nessas técnicas todas, e foi quando surgiu a Eaton, né, que adquiriu a Capico, e a Eaton, naquela época, tinha adquirido uma outra empresa que também era top nessa área, e eles nos orientaram assim através dessa empresa, e a gente aprendeu muito. E uma coisa importante, quando a gente via essas técnicas através dos filmes, né, das palestras, dos webinars na época, né, webinar não tinha, né, tinha dos seminários, né, da época lá que o Japão vinha lá e deitava e rolava, a gente imaginava que tudo era fácil, mas nós tínhamos duas dificuldades. Os conceitos tinham certas particularidades que não eram claramente mostradas nas apresentações, e o segundo é que nós já tínhamos uma fábrica. Então, não dava para você construir uma coisa do zero, né? Que seria o ideal, né? Tem que adaptar. Então, nós levamos, 5 anos é para falar pouco, mas eu diria para você pelo menos uns 8 anos para chegar onde a gente chegou. Sim. E isso foi. E o carro-chefe foi o sistema de manufatura enxuta, que era o sistema Toyota, onde o TPM e o 5S era uma ferramenta. Ao contrário de outras grandes indústrias, que você deve conhecer muito bem pela sua consultoria, você está colocando aí o programa Sol nosso. Que era o 5S, né? Que é o 5S, e o programa, agora aqui é uma coisa bastante interessante, né? Ele envolvia isso dentro da manufatura enxuta, né? Isso. Mas teve outras empresas que fizeram o contrário. O programa básico era um programa de 5S ou de manufatura ou de TPM, e onde a manufatura enxuta era uma ferramenta, mas no fim tudo era a mesma coisa, né? Chegamos a fazer tudo a mesma coisa, né? Sim. E foi onde nós aprendemos também bastante, né? E agora, nessa, a gente já teve uma consultoria da própria Eaton
internacional, né? Sim. E não tivemos um consultor especificamente. Depois você, porque fiquei sabendo que você foi dar uma consultoria especificamente lá para o pessoal de Valinhos, não é isso? Exatamente. Valinhos, depois fui para Mogi, a fábrica nova de vocês, na época, e É, depois para Guarulhos, isso, 5S TPM com o engenheiro Cândido, na parte do TPM isso. particularmente, Uhum. mas ali foi na época 2002 a 2004, por aí. Eu acho que Né? você deve ter pego também lá em Mojimirim o Adriano, né? Não sei se você lembra do Adriano Não, Facini. eu não lembro, sabe por quê, Vivaldo? Porque 20 anos depois, o que me tem na recordação era apenas o meu ponto referência, que eram os meus clientes principais, não é? Então, Uhum. as pessoas que tiveram, assim, uma convivência comigo a partir somente de treinamento de curso, mas não mantiveram uma relação até através das vias profissionais que a gente tem hoje, como o LinkedIn, a gente não tem como memorizar, a não ser aquela pessoa que esteve muito próximo da gente, né? Entendi. É. Mas foi um período extraordinário. Quando me aposentei, em 2011, Sim, foi o último programa que eu me envolvi diretamente, onde eu adquiri conhecimentos bastante interessantes de implementá-los. Agora nós temos o sim, famoso a Era 4.0 aí, com as sim. que já não, eu já não, eu me atualizo via ABQ, né? Pelo seminário, aquela coisa toda, mas eu não tenho mais a responsabilidade de implementação no chão de fábrica mesmo, que realmente é um laboratório. Aquele negócio lá Sim. é um negócio fantástico, né? De ver É, funcionar aquilo, é uma delícia ver tudo aquilo lá, né? Funcionando. é fantástico. Eu continuo me atualizando, porque como eu dou consultoria em TPM, não é? E hoje a gente não tem como, tanto Ah, você está 5S como TPM não tá no está mercado aí, atualizado. né? E eu faço parte de um grupo chamado CEAGRAM, que é o Centro de Estudos Avançados de Riscos Ativos e Manutenção, coordenado por um ex-executivo da Mercedes-Benz chamado Milton Zen. E a gente se reúne virtualmente com mais 40 engenheiros para a gente estudar o assunto. A gente convida especialistas, inclusive, para que a gente possa adequar a grade curricular de curso de pós-graduação, que é dado lá na FEI, aqui na FEI de São Paulo, o qual eu faço parte do corpo docente, e a gente possa atualizar a grade desse curso de pós-graduação chamado GEMAN, Gestão de Manutenção, já apropriado para a indústria 4.0. Esse é um dos nossos objetivos dessa reunião do CEAGRAM. Uhum, Vivaldo, agora a gente está na Academia Brasileira da Qualidade, né? Então, a uhum. Academia Brasileira da Qualidade. Como é que você vê hoje a tendência, tanto no Brasil e no mundo? Eu sei que o Héctor está, nesse momento, fazendo uma coordenação de um projeto nesse sentido, de estudar como é que o mundo, principalmente empresarial, está tratando, e instituições como a própria ASQ, nós temos a ISO, como é que ela está tratando essa tendência do tema qualidade em relação à questão da gestão, mas como é que você está vendo a tendência dessa tratativa relacionada ao termo qualidade, relacionada à gestão aqui no Brasil e no mundo, pelo que você está vendo? Qual é a tendência? Olha, eu diria para você o seguinte: a- nós estamos começando um trabalho que nós estamos chamando de. Na verdade, não oficializamos isso ainda em termos de ABQ, mas nós estamos caminhando para o que nós chamamos de Observatório da Qualidade, né? Que nós achamos que isso daí pode se não ser um projeto que tem um começo e um fim, mas ser algo que vai fazer parte da vida da BQ, porque a gente tem que estar sempre acompanhando, já que é o nosso coração, né? A Sim, gestão da qualidade. Então, estamos no começo e, pelo que a gente está vendo, inclusive por meio dos trabalhos que já foram mostrados pelo Fábio e pelo Ettore, e alguma coisa também já foi colocada pelo Paladini, que é a questão, digamos assim, de que os Estados Unidos continuam ainda ditando, né, as tendências. Né? A gente está sim, preocupado, por exemplo, com países como a Alemanha, como o Japão,
agora a China, que está se tornando uma potência, é a segunda potência econômica do mundo, mas parece que as técnicas que avançam ainda saem lá do coração a meca, né, do desenvolvimento está nos Estados Unidos, né? Sim. Então, o que a gente pode perceber já nesse mesmo momento, que, em primeiro lugar, as mudanças não foram tão drásticas. Eu tinha uma visão de que a era 4.0, que está muito ligada à inteligência artificial, à internet das coisas, né, aos drones da vida, ela foi. Então, eu imagino que se houver alguma coisa nesse momento que vai dar um salto, está por aí. Né? Então pelo estudo que a gente faz até na área de inclusão social, a perspectiva é que a era 4.0 vai substituir também postos de trabalhos de prestação de serviço. Sim. E a gestão é uma prestação de serviço. Então, de repente, a gente pode ter aí um algoritmo vice-presidente da qualidade, entendeu? Certo, certo. Não, eu estou falando sério, porque você veja bem, hoje em dia, um sujeito vai fazer um exame de sangue, por exemplo, para ver se ele tem algum problema, ele pega esse exame de sangue e manda para... O resultado do exame manda para a Índia, que à noite analisa tudo, pega um arquivo internacional de quem tem as características do resultado daqueles exames, já dá o diagnóstico, o prognóstico, quais são os procedimentos que tem que fazer, tudo mais. Né? Então, dependendo da situação, o médico não vai ter muita interferência nesse processo todo, né? Veja onde nós estamos chegando, né? Verdade. Então você tem um defeito, por exemplo, aquela quantidade enorme de informações, inclusive dentro da própria corporação, né? Que ela não tem interesse em estar mandando certas coisas para fora, mas os trabalhos publicados, aquelas coisas todas, também têm informações semelhantes de outras grandes instituições, organizações. De repente, isso tem na nuvem, né? Você pode jogar lá e você toma uma decisão que antigamente precisava de um vice-presidente da qualidade para tomar. Então, é isso que eu tenho na minha cabeça que pode acontecer. Mas como estamos começando agora, eu não tenho nenhuma informação, digamos assim, relatada cientificamente através de um paper, por exemplo, através até mesmo de um livro, que me diz que isso daí já é uma prática normal aqui e ali. Outra coisa que eu vejo, né? Você produzir peças na sua própria casa. Vale isso, por exemplo, o cara vende roupa, né? Então ele não vende mais roupa, ele vende um modelo. E você tem uma impressora na sua casa de 3D, você fala assim, que modelo você quer fazer? É esse? Olha, eu vou passar para você através da web, do web, o programinha, a sua impressora em 3D vai fazer o modelo aí para você. Entendeu? Isso é uma coisa que está acontecendo, então eu acho que é por aí que nós vamos nos encontrar aqui nessa pesquisa que o Héctor está coordenando, junto com outros colegas, inclusive num grupo aí que o Fábio faz parte, o Paladini, né? E eu acho que vai ser muito interessante, nós vamos ver coisas aí de outro mundo, vai. Está tendo muitas questões e chega a termos novos, não é só para a gente concluir, Vivaldo, termos novos que alguns nossos colegas acadêmicos, inclusive, contestam, dizendo que, na verdade, são temas que já fazem parte do passado, já faziam parte do passado, mas hoje tem uma repaginação, uma denominação distinta. A gente tem aí a questão do ESG, não é? Que está muito em moda. O termo sustentabilidade hoje está muito associado também, governança, sustentabilidade. E junto com isso aí entra a própria sigla ESG, e às vezes a própria parte da inovação, e há defensores da nossa área da qualidade, que diz que tudo isso aí está dentro do que se propõe a gestão pela qualidade. Então, se você pegar aquela figura tradicional da qualidade total colocada como Falcone, que ele coloca lá a organização, os chamados stakeholders, e se a gente for inteligente para associar
as ações desses stakeholders para o sucesso em organização, na verdade, todos eles passam por essas denominações novas que a gente está falando. Então, a questão de sustentabilidade está colocada lá como um dos stakeholders, que é a própria vizinhança da empresa, né? Ou seja, a empresa tem que produzir, mas tem que respeitar a vizinhança. Só que naquela época, como a gente não tinha uma terra tão globalizada como temos hoje, a vizinhança naquela época era uma vizinhança geográfica. Hoje a gente chama vizinhança é a Terra, é o planeta Terra. Tudo que a gente faz hoje, geograficamente, tudo que está na Terra está próximo de nós. Os impactos são diretos. Você vê até fisicamente o que aconteceu com o coronavírus, onde você tinha uma partícula invisível gerada lá numa cidade da China, e 2 meses depois essa partícula estava aqui no interior do Brasil, né? Do outro lado do mundo, e não estou falando de uma capital como São Paulo, né? Então, até essa aproximação física a gente tem, quanto mais a aproximação digital. Nossa, então, há todo esse modismo, né? Ou implementações de coisas novas que não deixam de estar dentro do mundo nosso da gestão pela qualidade. Vivaldo, eu queria concluir essa entrevista com você. Primeiro, claro, agradecer a sua predisposição. Segundo, parabenizar. Né? Se você está na academia hoje, é porque você tem um mérito. A gente sabe muito bem disso, os requisitos que levam alguém a ser acadêmico. Você foi o primeiro acadêmico escolhido pelos fundadores da academia a partir do seu professor, o Héctor Bresciani, que hoje faz trabalhos com você, faz trabalho tanto nos estudos técnicos, principalmente voltado a questões sociais, como também através desse estudo que vocês estão fazendo agora, mostrando a perspectiva no Brasil e do mundo desse movimento da qualidade. E, à frente da diretoria de estudos e projetos da academia, você está fazendo um trabalho fantástico, então eu queria parabenizar você por isso e passar para você fazer as suas considerações finais para quem está aí nos assistindo nesse dia 5 de maio de 2022. Por favor, Vivaldo. Então, eu tenho que agradecer aí o convite, para mim é sempre muito prazeroso falar sobre qualidade e, no caso aí, falar até da minha pessoa também, né? E, olha, eu tenho certeza que a ABQ tem aí um desafio muito grande, porque a qualidade nunca vai ser obsoleta, ela vai ser sempre um atributo fundamental, eu não digo nem no produto, mas no negócio, né, como um todo, e nós temos que destacar também, além da qualidade do produto, nós temos que destacar também a qualidade de vida, né, que é um aspecto muito mais amplo do que a qualidade do produto, e que hoje é fundamental, né, da gente discutir, né? Temos aí o problema da pobreza, desigualdade social, aquela coisa toda, felicidade, né? Então, tudo isso está envolvendo qualidade, né? De uma maneira ampla. Sim. E, sim. Então, digamos assim, os desafios que se apresentam vão ser cada vez maiores e a gente vai ter a oportunidade de participar, contribuindo de alguma maneira. E é o que eu falo para os meus filhos e para os meus parentes próximos, né, que quando a gente se aposenta, dá aquela sensação que a pessoa se tornou inútil, né? Sim. Opa. E ninguém vai lá, mas ninguém dá a bola, mas porque se coitado, se quer velho, tá ficando caduco, mas a gente se sente assim, digamos, com uma autoestima enorme e está podendo participar de uma organização como a BQ que pode fazer alguma coisa e torná-lo a você próprio importante nesse trabalho, né? Sim. Então, sim. é essa visão que eu tenho da ABQ e que me proporciona essa grande possibilidade de poder estudar, de poder planejar, de poder cobrar, né? Essas coisas todas que a gente fez na época da vida inteira como profissional. E é isso. E eu espero que a gente possa ainda ter, digamos assim, a mente suficiente para poder enfrentar e chegar, inclusive, a acadêmico sênior e continuar contribuindo também. Sim, só para concluir, não é, Vivaldo? A gente tem 2 pessoas ilustres na academia, o professor Vargas e o Osiris Silva, que já passaram dos 90 anos, continuam, graças a Deus, com a sua saúde, principalmente a mental, em dia, são pessoas lúcidas.
Evidentemente, quando a gente chega nessa idade, existe uma ou outra limitação de ordem física, às vezes a questão da visão, da audição, a própria mobilidade nossa, mas o importante é a saúde no sentido orgânico como um todo e a lucidez. Lucidez. Que essas, não é lucidez que essas pessoas têm, o Osíris e o professor Vargas, que muito nos orgulha fazer parte da academia, assim como os outros sêniores. Você acabou de falar aí, a pessoa aí do Hétero, que faz parte do nosso grupo de sêniores, outras pessoas que são sêniores também, que a gente não nomeou aqui porque não faz parte da sua rede profissional ao longo da sua carreira, mas temos mais 4 outros sêniores na nossa academia, entre eles o próprio Vicente Falcone, que constitui o grupo de sêniores, e muito nos orgulha fazer parte desse time, que a gente até então, um certo tempo atrás, éramos admiradores de longe, né, dessas pessoas. Um outro sênior que também é muito, muito querido é o Eliezer, né, porque Sim. ele foi meu antecessor, né, ele como diretor da academia, ele era responsável por aquilo que eu sou responsável hoje, que é o plano estratégico, a parte de estudos, né? Então, ele passou o bastão para mim, né? Então, eu já pude pegar alguma coisa já feita e foi mais fácil de continuar do que ter que colocar. Ele foi que iniciou, né, que instalou o plano estratégico, né, que teve todos aqueles desafios. Ele que é um especialista em plano estratégico, né? Sim. Tem um livro que é um best-seller aí. Então, o pessoal passou para a senioridade, mas continua ativo aí na brincadeira. Opa, sim. E eu coloquei no início, né? O Eliezer também é colega de escola do Osiris Silva, do Hétore e do Pedro Luiz Costa Neto, do ITA, né? Que gerou essas pessoas ilustres que tanto contribuíram, tanto no mundo executivo quanto no mundo acadêmico. E no caso do Osiris Silva, particularmente, que além de trabalhar no governo em termos de ministro, foi também presidente da Petrobras durante 2 ou 3 anos, né? E que fez um trabalho fantástico. Da Embraer, né? Também. Um dos fundadores da Embraer e trabalhou também na Petrobras. Só isso. E hoje, só isso. Foi na gestão do Osiris Silva, Vivaldo, que a Petrobras ela avançou bastante na exploração de petróleo em águas profundas, né? Apoiada por ele, junto com o centro de pesquisa lá do José Paulo Silveira, o qual ele deu forte apoio. O Antônio Maciel Neto trabalhava na época, e foi nessa geração que a gente acelerou o nosso trabalho da Petrobras em águas profundas, que hoje é benchmark mundial. Hoje a Petrobras ela é líder da tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. E muito nos orgulha, e o nosso colega Osiris Silva tem a sua parcela de contribuição imensa nesse trabalho da Petrobras. Vivaldo, concluímos aqui, são 12 horas e 22 minutos, aqui do dia 5 de maio de 2022, horário de Brasília. Mais uma vez, agradecer a sua participação e estamos juntos nessa missão da academia. Um grande abraço para você, Vivaldo. Outro para você também, Haroldo. Até breve. Até breve. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu.